Olá, povo queridos, que a paz do nosso Deus seja com todos, toda a família, trazendo luz, abrindo as portas e abençoando em todos os aspectos. O amigo que vos fala, seu amigo da fé, o pastor Dilson Cruz. Olha, eu venho trazer uma palavra, uma mensagem de motivação. Eu trago uma pequena ilustração, exemplo, acerca de um homem, um homem de 2 metros de altura, Poderia até ter um pouco mais, mas ele tinha a partir de 2 metros de altura. Um homem que naquela época era um gigante, que amedrontava o povo de Israel. Ele era um homem experiente de guerra, de batalhas. Ele humilhava o povo de Deus, o povo escolhido por Deus. E além de ele ter armaduras, lanças, capacete, um homem gigante, preparado, experimentado em batalha, e que não sabia o que era derrota, mas só vitória. Só vitórias. E ainda tinha escudeiros que iam à frente dele, soldados que iam à frente, guardando. E ele amedrontava todo o povo, todo o exército de Israel no comando do rei Saul. E Saul, ele teve medo de enfrentar o gigante Golias, por causa da sua fama, da sua experiência de guerra, de batalha, o seu tamanho. E ele humilhava muito, e muitos temiam, não tinham coragem de enfrentar. Porém, o rei, ele lançou um decreto que quem conseguisse derrotar o gigante Golias seriam isentos de impostos, seriam comandante do seu exército e casava com a sua filha. E outras vantagens, mas seria, na verdade, um herdeiro da coroa, um parente do rei. Porém, um jovem chamado Davi, ao ouvir isto, Davi, ele era uma criança, cuidava de ovelhas, e ia até o campo de batalha levar pão, queijo, alimentos para os seus irmãos que eram soldados do rei. Soldado da guarda real do rei Saul. E naquela época, para ser soldado, não era qualquer um. Hoje, para ser soldado à frente do presidente, do rei, o camarada tem que ser muito experiente, saber falar vários idiomas, Porque não é qualquer um que é escolhido para ser soldado do presidente, do rei. Então, Davi tinha 3 irmãos que foram escolhidos para serem soldados, guarda real do rei Saul. Davi, ao chegar para levar alimento para os seus irmãos, ele ouviu essa agonia, esse vexame, Ele chegou até os irmãos e perguntou o que seria isso. Ele perguntou acerca, daquela confusão, sobre o gigante Golias. E os irmãos de Davi não deu a mínima, porque Davi era uma criança. Davi nunca foi soldado, nunca foi à guerra, à batalha. Soldados que tinham experiência, que tinham ido a batalhas, não queriam enfrentar, temiam a sua vida. E não deram importância a Davi, mandaram Davi voltar para casa. Davi foi lá, perguntou aos soldados, então informaram por informar. Olha, Davi perguntou o que receberia
quem enfrentar o rei, quem vencer o rei, ou melhor, perdão, o que receberia o que enfrentar o gigante Golias, quem venceu o gigante Golias, e o que o rei daria, né? O que receberia de recompensa. Então eles falaram, olha, quem vencer o rei daria a mão da sua filha, né, em casamento, seria comandante do exército do rei e seria isento de imposto. Então Davi se interessou. Davi, ele não olhou para o tamanho do gigante, para dificuldades. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, povo queridos, Davi, ele fez daquela dificuldade, daquele empecilho, daquele gigante, a sua oportunidade. As portas abertas para a sua oportunidade. Davi foi lá e pediu, insistiu ao rei para lutar contra o gigante Golias. No entanto, o rei não aceitou, porque Davi ele não tinha nem experiência de guerra, não sabia nem pegar na espada. Mas de tanto insistir, o rei Saul deu uma credibilidade em Davi, mas disse, porém, usa a minha armadura, meu capacete, a minha espada. Davi aceitou, mas depois Davi disse, está muito pesado em mim. A espada é grande, é pesada, em outras palavras. Sua armadura é grande. Sabe de uma? Eu vou ali, vou pegar umas pedras, fui lá na direção de Deus, né? Deus deu a direção a Davi, ungiu Davi com o teu espírito. Davi pegou 3 pedrinhas. 3 pedrinhas. E ali colocou na sua funda, né? Teu estilingue. E foi em frente ao gigante Golias. Ao chegar, o gigante Golias disse, você é uma criança, Saul, como é que você manda para mim uma criança? Por que não mandou um homem, um soldado? Então Davi diz, eu vou lhe enfrentar e vou lhe derrotar. Aí o gigante Golias falou para Davi, tá bom, hoje mesmo eu vou dar sua carne para as bestas feras. Quando o gigante Golias se aproximou de Davi, Davi pôde imaginar, pronto, essa cabeça aí eu não vou errar. Eu não vou errar. Ali é a minha oportunidade. Mirou e acertou a pedra. O gigante Golias caiu. Imediatamente Davi foi até ele, puxou a sua própria espada e cortou-lhe a cabeça. Ou seja, eu vou logo cortar a cabeça dele para que ele não venha se levantar e vir contra mim. Acabar o mal pela raiz, né? Ter certeza que o derrotou. Então, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, Davi ele confiou tanto em Deus que ele não olhou o tamanho do seu problema, o tamanho do problema, o tamanho da dificuldade. Ele olhou o tamanho do Deus que ele cria, que ele acreditava, o tamanho do seu Deus. Então não olhe o tamanho do seu problema. Não diga eu tenho um grande problema, diga eu tenho um grande Deus. Eu aprendo com isso o seguinte, que eu não devo olhar para as dificuldades, para o tamanho dos problemas que me cercam, que me rodeiam, para as barreiras. Vai ter muitas pessoas que vão te desmotivar, te lançar palavras negativas, de maldição, dizer que você não consegue, que você não é capaz. Mas não dê ouvido, creia que você é capaz. Mesmo que o problema seja gigante para você, pareça grande, empecilho, olhe que você tem um grande Deus que é capaz de lhe dar força para vencer gigantes, vencer barreiras, vencer multidões, vencer críticas, vencer dificuldades. Davi ele fez da dificuldade a oportunidade para lutar e vencer. Então, meu amigo, minha amiga, meu irmão e minha irmã, não olhe para as dificuldades, mas faça das suas dificuldades a oportunidade para você vencer. E nessa dificuldade, Davi assinou seu nome na meta, né? Davi assinou seu nome, né? Davi assinou seu nome no livro dos mais que vencedores. Davi se tornou um grande vencedor e foi herdeiro do trono, né? Se tornou um grande guerreiro.